Manuel Paiva, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Calvin. Bom dia, senhores ouvintes. Manuel Paiva hoje que traz como destaque a participação na 5ª Semana de Arquitetura e Urbanismo na UFAM, com o tema Mobilidade Urbana em Manaus, presente e futuro da Zona Oeste frente ao avanço do mercado imobiliário. É isso, né, Manuel? É um tema interessante, viu, Ricardo? Porque a academia, a Universidade Federal do Amazonas, no momento propício, no momento bem atual, ela começa a discutir como é que nós estamos tratando a nossa cidade, não é? O crescimento dela desordenado, os pecados que nós cometemos no futuro, que hoje nós estamos colhendo, não é? O quanto nós fomos cruel de não dominarmos essa ocupação urbana desordenada, de nós ocuparmos os fundos dos vales, nós desprezarmos a questão, o respeito à sustentabilidade, ao meio ambiente, ao deslocamento das pessoas com dignidade, aos programas habitacionais que tiraram as pessoas mais do centro e jogaram para as áreas periféricas sem a mínima estrutura, né? E ela debate isso com a sociedade de uma maneira muito ampla. E aqui nós fazemos um convite, já que a professora doutora Thaís Furtado é coordenadora desse evento que discute a cidade, das pessoas que gostam dessa cidade, que querem apontar soluções e principalmente, Ricardo, nós temos que refletir como nós estamos tratando Manaus nos últimos 30 anos e o que nós devemos fazer olhando para o futuro. Porque, você sabe, Ricardo, ninguém pode planejar nada para o futuro se nós não tivermos um ponto de referência dos erros que cometemos no passado, dos acertos que nós fizemos, para que nós possamos errar menos, para que nós possamos ser mais cuidadosos e mais solidários à população do futuro. Chega no momento oportuno, né, professor Manuel Paiva, por conta dessa questão dos deslizamentos, né, na zona leste de Manaus, no Jorge Teixeira, essa questão imobiliária na zona oeste também. A cidade se expande, né, e também tem a discussão de se atualizar o plano diretor da capital, então chega num bom momento. Espero que ele possa auxiliar, inclusive, a Câmara Municipal de Manaus, a Assembleia, os gestores públicos a, de fato, construírem iniciativas que dialoguem com os anseios da população, não é? Perfeito. Ricardo, você sabe que a zona oeste da cidade, ela foi menos afetada ao longo desses últimos 50 anos, né? Que é exatamente a implantação da Zona Franca de Manaus. Por quê? Alguns motivos, né? O motivo foi que, já a partir de 64, o Exército, as Forças Armadas ocuparam parte da zona oeste da cidade. Nós tínhamos também grandes proprietários, a própria Ponta Negra, o próprio Tarumã, né? A área da Compensa também, sabe, Ricardo? A área da Compensa era de uma grande proprietária. A área de Alvorada também era de grandes proprietários, né? Nós não tínhamos muitos leitos de igarapés nessa zona oeste. Eles não foram ocupados de uma maneira tão avassaladora como foi a zona leste. A zona leste, ela efetivamente, tanto é que hoje tem a maioria da população que reside lá e mora nessas condições. Evidentemente que quando nós discutimos a questão da mobilidade, nós temos que ter um olhar bem claro que o planejamento urbano, o uso e ocupação do solo, né? A maneira com que os nossos empreendimentos imobiliários, eles são tratados, eles são implantados, né? E aqui a gente volta a lembrar, Curitiba dá um exemplo de ocupação, né? Que deve servir de exemplo para qualquer cidade em qualquer lugar do mundo, né? Curitiba, ela fazia o inverso. O transporte coletivo era um indutor de ocupação urbana. Primeiro ia o transporte coletivo. A partir daí iam as grandes ocupações, sejam elas de uma maneira verticalizando, ou seja, ela se espalhando num adensamento ao longo dos corredores estruturais. Infelizmente, em Manaus não ocorreu isso. Ou seja, nós estamos pagando um preço
né, de uma ocupação desordenada, de uma explosão populacional a partir do êxodo da implantação da Zona Franca de Manaus, e a prefeitura, o Estado, todos nós não tivemos força suficiente para que detivéssemos uma ocupação tão danosa, tão prejudicial à qualidade de vida das pessoas. Agora, professor, a gente observa que é um ciclo vicioso também, né? Recordo que quando fui me deparar com a trajetória do ex-governador, ex-prefeito Amazonino Mendes, cheguei a ler que ele foi um dos primeiros prefeitos a levar a urbanização para o Jorge Teixeira. Então a gente vê sempre essa expansão. Primeiro as pessoas chegam a essas áreas, depois chega a urbanização. Uma lógica que perdura até os dias atuais, né, professor? Infelizmente. E é uma lógica, Ricardo, que não dá certo, né? Você veja que nós estamos pagando isso. À medida que você ocupa esses locais que não têm a mínima estrutura de saneamento, de urbanização, de energia elétrica, de transporte, de serviços, né? De conectividade com a mobilidade das pessoas, evidentemente que gera tudo isso, né? Você veja de que hoje todo mundo clama que se amplie a desocupações dos igarapés para que ali faça urbanização, para que lá mude o tipo de ocupação. Você veja de que já se fez muito, o governo do estado através do Prosamin, Prosamin+, enfim, mas ele não acompanha o crescimento e a invasão da cidade que se dá em progressão geométrica. E isso todos nós, sabe o que é mais doloroso? Nós tínhamos gente que morava no Igarapé de Manaus há 10 anos atrás. O Igarapé de Manaus foi substituído por um processo de urbanização. Nem todo mundo pôde ficar lá. As pessoas mudaram para a nova cidade, já junto à barreira, né? Aí gera um problema grave de deslocamento, de mobilidade, a qualidade dessa mobilidade, a confiabilidade dessa mobilidade, né? O custo dessa mobilidade, o custo de se morar longe, né? Hoje, nós estamos ocupando o outro lado do Rio Negro, aqui pela ponte que liga Iranduba. Hoje é mais rápido, é mais fácil se chegar ao centro nervoso da cidade, ao centro comercial da cidade, aonde se tem a principal fonte de emprego, mais rápido, mais barato, com menos tempo, de que lá na barreira, onde foi ocupado. Então, são reflexões que nós temos que ver. Nós não podemos, Ricardo, ir contra a natureza. Nós não podemos ir contra uma ocupação desordenada. Nós temos que ter uma política de Estado para a expansão urbana, para o uso e ocupação do solo. Nós temos que cada vez mais fortalecer um plano diretor que possa ser cumprido a cada administração, para que o plano de mobilidade, e eu tive a oportunidade de trabalhar num plano de mobilidade da década de 80, que é o sistema que está aí, o sistema de terminais de integração, para que nós tenhamos uma tarifa única, integrada, para que nós possamos ter a facilidade da sustentabilidade e da acessibilidade. Ela tem que ser integrada, sustentável e acima de tudo, acessível. Infelizmente, não houve continuidade na implantação desses projetos de mobilidade. E você veja, hoje, a Zona Oeste, ela tem uma lacuna também, e é por isso que nós vamos discutir nesse seminário lá na universidade, o que nós devemos propor para que melhoremos a mobilidade urbana da zona oeste da cidade, já que hoje ela é nessa zona da cidade que existem os maiores investimentos imobiliários, onde está a Ponta Negra, onde está aquela região do Tarumã, aquela região do Planalto. Foi nesse lado da cidade que se implantaram os conjuntos habitacionais, o Quícia, o Débora, o Dom Pedro, né? Houve invasão, sim, Compensa e Alvorada. É lá nessa área da cidade, nobre, numa área da cidade espetacular, que tem a toda a região militar, onde tem a parte do Tarumã, o seu Igarapé, não é? Ou seja, essa parte da cidade que custa muito para o sentimento
para Boa Vista, para a visão espetacular, para o sentimento de Manaus, né? Que todos nós gostamos dessa cidade e queremos vê-la sendo bem tratada. É uma bela oportunidade e nós aqui convidamos não só a equipe da CBN, mas os técnicos, as pessoas que gostam de Manaus. Nós temos várias pessoas, engenheiros experimentados, pessoas que gostam de Manaus, pessoal da academia, pessoal do órgão público. Você lembrou muito bem do Legislativo Municipal, do Legislativo Estadual, para que também vá lá e junto com a academia, junto com o poder público, o IMMU vai estar presente, a parte imobiliária vai estar presente, os incorporadores vão estar presentes, os professores da universidade, enfim, nós vamos ficar defendendo, nós vamos defender aquele pessoal mais independente, nós pertencemos à equipe da CBN, da Rede Amazônica, e vamos colocar essa nossa visão, o nosso sentimento do que nós queremos para a cidade que nós gostamos tanto, Ricardo. É importante isso. Porque amamos, né, professor? Lembrando para você, ouvinte, 5ª Semana de Arquitetura e Urbanismo da UFAM, com o tema Mobilidade Urbana em Manaus, presente e futuro da Zona Oeste, frente ao avanço do mercado imobiliário. Professor Manuel Paiva, sempre enriquecedor falar com o senhor. Até a próxima. Um prazer, um forte abraço para você, para o Cláudio, para todos os ouvintes. E nós esperamos, agora, dia 30, encontrar os amigos, encontrar as pessoas que gostam de Manaus, para que a gente vá lá e discuta essa cidade que é o melhor para todos nós. Um forte abraço, bom dia a todos. Bom dia.